Salve galera, vou gravar esse vídeo rapidinho aqui pra gerar conteúdo. A galera pergunta as coisas, né, por causa do meu canal e etc, da forma que eu atuo há muitos anos aí. Então eu só queria pedir pra quem for fazer pergunta pra mim que priorize mandar das formas que não seja privado, porque privado eu acabo não vendo, entendeu? E não é por maldade nem nada, eu acabo não vendo. Mas as que eu vejo eu vou guardando. Então eu tô juntando perguntas, porque não tem muita gente respondendo, tá perguntando. E então eu tô juntando um pouco de perguntas, e na hora que tiver uma quantidade razoável eu faço um vídeo respondendo todas de uma vez. E também eu vou deixar lá no Instagram lá, aquele esqueminha para as pessoas perguntarem. Mas por agora, como eu vejo que tem muita gente chegando ultimamente, né, pessoas novas aí participando das lives do Mestre Bob, participando do meu canal, etc. Então tem gente que quer saber desde quando eu tô na escola e como que eu conheci o Mestre Bob e tal. Então eu já falei muito disso de forma extensa. Então eu vou deixar no corpo do artigo, vou deixar no corpo do artigo fixado aqui nesse vídeo. E aí vocês entram lá que eu vou deixar mais coisas sobre a minha trajetória, né? Mas aqui eu vou ser mais rápido, porque além de ter gente nova chegando, ainda tem alunos que são mais recentes que também não sabem de muitas coisas. Então vamos lá. Desde quando que eu tô, basicamente desde o início, por assim dizer. E eu conheci o Mestre Bob foi da seguinte forma, foi pelo Rogério Souza. Veja outros aí, se você for bem novo por aqui, pra entender melhor, né? Não tem como explicar tudo de novo. Mas como foi através do Rogério Souza? Porque tipo assim, antes de trombar com o Bob, eu já sabia do Rogério Souza, por causa da ressonância harmônica, do culto, né? Uns 5 anos antes de trombar o Bob, eu já sabia do Rogério Souza. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar Hélio Couto, foi um conhecimento muito avançado, que eu gostei muito. E, enfim, né? Pedi a ferramenta, uma longa história. Só que aí nisso, eu sempre fui muito curioso, né? Ficava vendo o que as pessoas falam sobre tal assunto, etc e tal. E também tem a questão que eu já falei amplamente aí, que chegou um determinado ponto da minha vida, bem novo até, saindo do adolescente para a fase adulta, mais ou menos, 19 anos para ser mais exato, 18, 19 anos eu comecei a entrar em catarse de querer entender a vida de forma geral. Então eu caí num limbo, assim, não tinha referência, não sabia de tudo que eu estudava. Eu aprendia coisas novas, binárias, mas no entanto não saciava aquela coisa da minha alma de saber sobre a existência, que faltava alguma coisa que hoje em dia eu sei, que eu queria encontrar o Messias, né, o verbo e tal. Mas me faltava aquilo, então eu fiquei procurando, então além de eu ficar assistindo para ver o que as pessoas entendiam do que eu entendia, eu ficava procurando alguém que entendesse mais do que eu de tudo, entendeu? Do que eu tava procurando, que eu não sabia muito bem o que era. Hoje em dia eu percebo o que era realmente enfim, um ponto de encontro, né? Aquela direção que eu precisava para sair daquele vazio que eu fui me aprofundando cada vez mais, né? Daquele momento lá. Mas claro que a hora que eu percebi eu me arrependi. Enfim, tem mais conteúdo aí, vai estar no link desse artigo. Clica no link fixado no topo dos comentários, vai estar no artigo desse vídeo mais coisas sobre a trajetória. Mas vamos focar aqui em como que eu conheci o mestre e desde quando que eu tô na escola, né? Então desde quando praticamente desde o início, no seguinte quesito. Eu encontrei o Mestre Bob assim. Por causa do Hélio Couto, eu comecei a pesquisar na internet o que as pessoas falavam sobre a ressonância harmônica, vi que o povo tinha entendido, né? Porque como eu estudava amplamente, eu considerava que eu tinha entendido tudo sobre o trabalho, né? E era uma coisa surpreendente, então eu tava vendo o que a galera tava falando. Nessas eu encontrei algumas pessoas, por exemplo, o Rogério Souza, o Renan Red Pill, depois passou um tempinho, ele também fez um canal, eu não tinha, fez um canal. Eu lembro certinho dele gravando os primeiros vídeos, que era sobre a dupla fenda. Aí eu, às vezes, senti uma vontade de gravar também, mas ao mesmo tempo eu não queria aparecer, eu queria ficar na minha, de verdade, eu tava muito... E sem falar, galera, ó, eu falei, vai estar aí fixado no topo dos comentários. Eu tenho falado ultimamente sobre algumas coisas sobre a minha vida. Então eu vou falando, porque o que acontece? Eu não sou tão novo assim, então eu vivi muita coisa na minha vida, né? Então não tem como a gente contar tudo, por mais que a gente tente muitas coisas. Conta os principal, aquilo que eu sinto, aquilo que as pessoas perguntam e assim vai. Mas aí, o que acontece? Diante daquilo tudo que eu falei, de cair naquele momento, né? Da esquizofrenia e tudo mais, eu falo que é pesado. Tem pessoas que, se não entrar naquele momento e não passou por ele, não conseguem entender o quanto é pesado. E por que era tão pesado? Porque além de eu passar daquele momento, eu tive que continuar a minha vida, entendeu? Eu já tinha filho, tinha uma outra, depois futuramente veio outra filha. Então eu tava passando por aquilo tudo, aquele momento de ninguém sabia me responder o que estava acontecendo. Eu tinha que lidar com aquela esquizofrenia
sabia, ninguém nem percebia que eu tava sofrendo, que eu tava enlouquecendo, porque não tinha como saber, era mais fácil me criticar, por exemplo. Aí teve uma época que ficou tão pesado que eu comecei a usar muitas drogas, por exemplo, tinha que fazer alguma coisa pra... Entende? Aí as pessoas achavam mais fácil julgar o que eu tava fazendo do que tentar entender o que eu tava passando. E eu também não podia julgá-los, e não julgo até hoje de forma negativa. Pelo contrário, eu os entendo, porque eu sei que não tinha como eles saberem o que tava passando comigo, e muito menos me ajudarem, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que além de passar por aquilo tudo, que já era pesado por si só, ainda eu tinha que levar uma vida normal também, entendeu? Eu tinha que lidar com aquilo, de estar ficando esquizofrênico, de saber o que é bom, o que é ruim, quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado, e ao mesmo tempo interagindo com essas pessoas. Tinha que trabalhar, tinha que viver a vida, entendeu? Então eu tinha que ficar flutuando muito sobre o que eu tava sentindo, aquela coisa toda. E na época eu nem sabia o que era quinta dimensão nem nada. Fazia na prática, entendeu? Por isso que eu fui lidando muito. Eu sinto que eu fui moldado pra estar aqui hoje. Mas enfim, voltando no tema. Eu conheci por causa que eu já tinha visto o Rogério uma época, né? Lá atrás, Rogério, o Red Pill e as outras pessoas, tinha até um outro aí, né? Vou falar Nicolas, mas não vou dar muita coisa. Que eram as pessoas que mais falava correto do Hélio Couto. Depois alguns ficaram meio doidinhos aí, outros estão aí até hoje na questão da mecânica quântica, tipo Red Pill, tem um canal e tal, a galera aí deve conhecer. O canal dele é muito interessante, só que humildemente eu falo com toda a convicção que ele tá... um passo atrás. Eu já passei por ali, entendeu? Ele tem que dar um salto que é gigante, mas ao mesmo tempo não. Tipo assim, é um salto quântico, mas é do tamanho de um passo, entendeu? É um salto que dá pra ser dado, só que a pessoa não consegue dar, até perceber, né? Então, diante dessa galera, tinha também o Rogério. Então, de vez em quando, eu ia olhar o que essa galera tava falando, porque até então, eu sempre tive esse negócio de, sabe, como o mestre faz aí, de olho no teatro. Eu não tinha dado essa forma, mas eu sempre fiquei de olho no teatro, porque eu ficava procurando algo, entende? Então, por exemplo, eu tinha encontrado o Rogério, por exemplo. Aí, de vez em quando, eu passava lá pra olhar. Enfim, porque é o seguinte, ó. Vamos por partes, né? Aí eu tinha conhecido ele, aí de vez em quando eu ia olhar. Aí, por exemplo, teve uma época que ele tinha alinhado, tava junto com o cara lá, Antônio, né? Antônio Magalhães. Não vou entrar em detalhes de nada, não. Mas aí, por exemplo, nessa época, eu vi esse cara, eu já tinha visto ele de outro momento, vi do que ele falava de Anunnaki, tava vendo as páginas dele. Aí eu vi que o Rogério tinha meio que aliado com ele, não é bem aliado, tava trocando informação, até foi encontrar com ele depois de um tempo. Mas aí... eu também estudei muito esse cara, e esse cara eu não fui muito entendeu? Eu olhei e falei, mano, aqui é complicado, eu entendo o que esse cara tá fazendo, mas é uma visão meio complicada, mas beleza. Aí da mesma forma disso, aí passou muitos anos, eu vi que agora ele tava com outra pessoa ali. E essa outra pessoa, eu fui dar forma pra ver quem que era, eu percebi que era o mesmo que eu tinha visto um tempo atrás falando sobre Fibonacci, só que eu não tinha dado tanta atenção por causa da questão da Terra plana, que era um tabu da minha parte. Então, quando eu ouvi que o Rogério estava do lado dele, a mesma coisa que eu fiz com o Antônio Magalhães. O que eu quero dizer, quando eu encontrei o Mestre Bob e descobri quem que ele era da missão, não é que eu descobri ouvindo o que o Rogério estava falando, entendeu? Eu descobri o que o Mestre Bob era ouvindo o que ele estava falando, sabe? Na Bíblia estava falando assim, pelo verbo reconhecerei, né? Que a gente ia conhecer pelo que ele fala, basicamente. E pela sintonia também, né? Mas eu conheci pelo que ele estava falando. Primeiro que ele selou 7 selos. Quando eu entendi as 7 camadas do átomo, eu falei, caramba, mano, isso é o segredo do 7. Entende? Eu sabia que só o Messias poderia fazer isso. E vários outros fatores também, né? Que não vem ao caso falar aqui agora. Eu descobri de várias formas. Primeiro, que a forma que ele explicava a Bíblia não tinha como ser outra pessoa. E por aí vai. Então eu consegui identificá-lo assim. Mas foi através do Rogério que eu dei atenção pra ele. Do mesmo jeito que eu dei atenção pro Antônio Magalhães. Então eu conheci o Mestre Bob assim. Através dele. Por ele eu dei foco, prestei atenção. E através de prestar atenção eu descobri o papel dele messiânico. E firmei. E quando foi isso? Foi logo bem no começo. Para vocês terem referência que é logo bem no começo. Por exemplo, no Telegram, né? A gente tem, por exemplo, o curso de iniciação, de pré-iniciação. Quando esse curso foi gravado, não tinha nem aqui ainda o reino físico, né? O sítio e tudo, não tinha nem começado isso. Quando eu tava começando a gravar, foi a época que eu sintonizei, tá entendendo? Que tanto quando eu já tinha entrado e tudo mais, ainda tava gravando as aulas, que nem foi aqui, foi... O Rogério sabe certinho onde que foi, eu não sei exatamente onde foi, mas não foi aqui. Então quando eu cheguei, tava começando a gravar, entende? Aí, pra vocês terem noção, por exemplo, ó, desde quando que eu tô. Primeiro, veja os vídeos. Os vídeos meu que tem aí no canal, os primeiros vídeos, é tudo de áudio colhido de dentro do Telegram, de dentro dos próprios grupos. Na época era o grupo aluno. E quando esses vídeos começaram a ser upados, eu já tava na escola há um tempo, entendeu? Eu não entrei na escola e comecei a fazer vídeo, demorou um pouco.
E eu só comecei a fazer vídeo porque, basicamente, eu não comecei a fazer vídeo, eu ficava evitando aparecer. Pode perguntar, até a Adri mesmo sabe disso. No começo, como é que eu comecei a gravar vídeo? Porque começaram a pegar meus áudios e fazer vídeo deles. Aí eu pensei, pô, mano, vocês estão fazendo, também vou fazer pra mim, né? É uma boa ideia. Aí eu comecei também a upar esses áudios no meu canal. Aí a Adri me incentivou bastante a começar a gravar de verdade, eu gravar. Aí a princípio eu comecei gravando só com imagem também, tipo começo a fazer no passado, porque eu queria evitar aparecer, seja por que motivo for, não queria mesmo assim, queria ficar na minha. Mas aí a Adri foi me incentivando também, tudo mais, eu fui me sentindo mais à vontade. E por quê? Antigamente eu não queria aparecer, porque primeiro que eu não queria aparecer, queria ficar na minha, né? Eu sei o tanto que é foda você tentar aparecer com esse tipo de coisa, entendeu? Porque eu lidei muito com esse ser humano. A gente ajuda a pessoa, depois ela, entende? Aprende um monte de coisa que a gente depois cospe, entendeu? Eu já sabia disso, eu não queria, entende? Quem fica querendo certas coisas não sabe o problema que é, entende? Então eu sabendo como é que as pessoas são, o máximo que eu pudesse evitar eu queria, mas também eu não queria ficar quieto, porque eu fiquei num paradoxo, porque eu percebi o que eu tinha feito. Eu já tinha falado com um monte de gente, um monte de coisa que eu tinha que consertar. Então eu comecei a upar os vídeos. A Adri me incentivou a começar a gravar, aí eu comecei a gravar. Então, a época que eu entrei, né, como eu conheci o mestre, eu já falei, através do Rogério. Agora, a época que eu entrei foi logo no início, entendeu? Bem no começo mesmo, quando tava desdobrando as coisas. Quando eles estavam procurando um lugar, o mestre Bob tava falando ainda do site, que tava fazendo o site. Eles passaram na casa de uns amigos, não vou entrar muito em detalhe, porque os vídeos não estão mais hoje em dia upados. Mas quem tá na escola consegue achar aí. Tava bem no início mesmo. Pra você, ó, vou dar várias referências pra você ver desde quando eu tô. Minha filha, por exemplo, ela faz aniversário mês que vem agora. Ela nasceu no dia de Iemanjá, minha filha. Minha filha, eu coloquei o nome dela de Lucy. Por quê? Porque eu sempre gostei de Lúcifer. Inclusive, quando a mãe dela tava grávida, eu falei meio brincando, mas sério, que eu tava pensando em pôr o nome Lúcifer, porque eu sempre gostei, né? Aí, só que eu falei meio brincando, porque eu sabia que seria pesado e carregar esse nome na escola e tudo, e até porque também, tipo assim, pô, mano, pôr esse nome no meu filho, entendeu? Aí eu falei meio que assim, mas aí na hora que Deus abençoou, e no caso veio uma mulher, e eu não tô falando abençoou porque veio uma mulher, e é até legal falar isso, porque tem gente que fala, ai, foi uma fraquejada que veio uma mulher. Eu achei graças a Deus, até porque eu já tinha um filho, e também porque aí eu pude colocar Lucy. Faz uma pesquisa aí pra vocês verem, Lucy é o feminino de Lúcifer, então em homenagem eu coloquei o nome da minha filha de Lucy. E o que tem isso a ver com a época que eu cheguei na escola? Quando eu cheguei na escola, quando eu cheguei um tempo antes, né, eu fiquei passando por Catarse, me aliando pra ver se era aquilo mesmo que eu tinha visto. Porque quando eu ouvi o mestre Bob falando, eu pensei que ele era o Messias, só que eu pensei que eu tava ficando doido, né? Eu falei, agora ferrou, as pessoas pensavam que eu era doido, agora é eu que tô pensando. Então eu fui ter certeza, e quanto mais eu ouvi, mais certeza eu tinha, quanto mais eu ouvi, mais certeza eu tinha. Aí eu tava lendo o livro, aí eu comecei a ouvir, o Rogério tava perguntando muitas coisas pra ele na época, comecei a ouvir aquelas coisas lá, e eu falei, caramba, mano, entende? Aí eu entendi que era mesmo. Aí eu fiquei estudando um tempo, uma semana mais ou menos, consegui o livro e tudo mais. Entrei em contato com o Rogério, perguntei se poderia entrar. Eu não sei se ele lembra tudo certinho, né? Mas eu lembro bem, tem que ter prova e tudo mais. Mas eu só falo que tem prova porque eu lembro. Se as pessoas pensam que eu tô inventando, eu posso provar, né? Se as pessoas não lembrar. Porque tem gente que não lembra, eu lembro das coisas, lembro de tudo. Aí, o que acontece? Aí eu entrei e nessa época que eu pedi pra entrar, a minha filha tava não tinha nascido ainda, mas a minha ex, na época lá, que é a mãe dela, já estava grávida, entendeu? De alguns meses, não sei se era 5 meses, 6 meses, 7 meses, um negócio assim. E eu já tinha escolhido até o nome da minha filha. Aí no e-mail, que na época, se eu não me engano, foi o Vinícius e tudo mais, que coisou, no e-mail perguntou por que qual que era o meu interesse. Aí eu falei que eu gostava de Lúcifer, eu dei alguns exemplos, falei da minha filha, falei isso tudo, tá? Tinha um e-mail. E aí eu lembro que na época tinha que pagar, tinha uma fila, e na época até ele falou assim que já sabia sobre mim, suponho que talvez seja o Rogério que falou que já sabia, já me conhecia, algo assim, mas ele falou que já sabia sobre mim e que liberou meu login pra eu entrar, entendeu? Em resumo, aí eu entrei. Então, minha filha, por exemplo, ela é de fevereiro, nasceu dia de Iemanjá, ela vai fazer 5 ou 6 anos, se eu não me engano é 6. E também não dá forma negativa pra eu não lembrar a idade da minha filha não, que eu sou assim mesmo. Esse ano eu fiz aniversário, eu não sabia quantos anos que eu tinha, os outros que teve que me falar, eu tinha que fazer conta. Então é porque eu sou muito desfocado do tempo, entendeu? Eu fico muito flutuando. Então eu não fico dando muita forma, e às vezes eu esqueço que dia que é, quando e tal. Por exemplo, ontem mesmo, eu dei uma sincronia de 13h13, eu olhei pro 13h13, printei o 13h13, postei no meu Instagram, e deu uma vontade doida aqui de falar que o 13 é meu número da sorte, que eu nasci numa sexta-feira 13, aí quando foi hoje, tinha uma lembrança no Facebook, eu fui compartilhar ela e percebi que hoje era sexta-feira 13. Então eu fiz isso ontem no meu Instagram, quem vê pensa assim, ele tá falando que amanhã é dia 13, sexta, e eu nem sabia que era, entendeu? Aí na hora que eu acordei e vi, falei, caramba, mano, hoje é sexta-feira 13.
Então, eu fico muito flutuando assim às vezes e tal, aí eu esqueço da forma nos dias. Mas também não penso que eu sou voado não, eu dou muita forma, eu sei tudo que eu tenho que fazer certinho, eu fico de olho nas coisas, enfim. Eu sou abstrato na questão geral assim, né, trago as coisas mais intuitivas, mas eu atuo com lógica, e é muito fácil saber disso aí, ó. É só vocês verem meu vídeo, tanto que outra coisa que tem a ver com essa questão que eu tô respondendo, né, o que mais de uma pessoa tem essa dúvida, desde quando e como que eu cheguei na escola. Quando eu cheguei na escola, por exemplo, eu fui entendendo sobre as casas e tudo mais, já tinha entendido que eu tinha lido o livro, um monte de gente, e tem provas aí, quem quiser falar que lembra, se quiser, a maioria das pessoas ficava falando que eu era pitá. Por quê? Porque não me conhecia pessoalmente, né? Pessoalmente dá pra ver claramente que eu sou K. E eu acho que dá pra ver o tempo inteiro que eu sou K. Tanto que o mestre, a primeira vez que me mostraram pra ele uma foto assim, ele falou que eu era K. Ele comentou isso comigo. Mas as pessoas ficavam entendendo que eu era pitá. Por quê? Por causa da lógica, entendeu? O que eu falo é bem, mas é mais intuitivo. Tanto que tem gente que já falou assim, parece que, por exemplo, eu gravo um áudio de 8 minutos. Se eu tiver que gravar de novo, parece que eu só repliquei, que eu falo a mesma coisa. Porque é meio um fluir, né? Então eu não vou falar outra coisa, porque eu falei que é uma coisa que era aquilo lá mesmo, então não vai mudar. Entendeu? Para mudar eu teria que ter inventado ou mentido, entendeu? Aí tem a possibilidade de mudar. Ou então tá muito distraído, porque às vezes, por exemplo, eu tô falando sobre... Já aconteceu, por exemplo, eu tô falando de Miguel, e sem perceber eu falei Gabriel. Aí na hora de editar eu percebi. Aí eu corrijo, falo, cara, eu falei Gabriel, mas tô falando de Miguel, ó, só pegar o raciocínio. Mas então voltando, desde quando, né? A minha filha tava com poucos... Tava pra nascer ainda, né? Não tinha nascido. Então ela vai fazer, se eu não me engano, não sei se é 6 ou 7 anos. Mas só vocês fazerem as contas na escola aí também. E outro exemplo, por exemplo, ó, eu atuava muito nos grupos, né? A galera pensava que eu era pitá nessa época, mas eu sou K, né? E por exemplo, ó, eu não sei como que tá agora os grupos certinho, que reorganizaram tudo, mas teve uma época que o mestre Bob tava respondendo muitas coisas, entendeu? Isso aí foi bem lá no começo mesmo, bem no começo dos alunos do Telegram e tal. Essa época eu já estava na escola, né? Bem antes, inclusive, por exemplo. É porque quem chega novo não lembra das coisas. Se vocês forem ver, eu não sei se ainda tem esse grupo, mas a gente tinha um grupo que chamava Básico 1. Nesse grupo Básico 1, tinha um monte mesmo de perguntas que o mestre respondeu. Várias. Aí ali tinha os áudios e tinha as perguntas. Aquilo ali foi tudo eu que organizei na época. Todo dia eu chegava pro trabalho, eu ia ver, eu chegava mais ou menos na hora que ele tava respondendo. Eu ficava por conta ali, ele ia respondendo, eu ia colhendo as perguntas, né? E ou eu elaborava uma pergunta pra diminuir, porque a gente que escrevia um textão, ou eu só copiava a pergunta, a pessoa colava. Ou seja, foi eu que enumerei, porque ficava todo esparramado lá no grupo de alunos, entendeu? Você pode ver que nas perguntas algumas ele fala assim: a galera que tá mandando pro Rogério, manda essa aqui também, tal, que ele faz um vídeo e tal. Então eu não lembro como é que o Rogério tava organizando essa época. Mas o que eu lembro é que tinha um grupo no Telegram que chamava Básico 1. Inclusive eu tenho esses áudios tudo guardado comigo ainda, num grupo à parte, porque eu separava pra organizar certinho depois que eu mandava pra esse grupo que chamava Básico 1. Aí nesse grupo Básico 1 vocês podem ver que tá tudo ali, enumerado, com as perguntas tudo certinho. E foi eu que organizei isso tudo lá na época. E tanto que pode ver, tem umas duas só que eu já ouvi isso aí várias vezes e tal, né? Tem umas duas ali que a pergunta mesmo tá errada, a resposta tá certa, mas a pergunta é errada, a pergunta é repetida. É porque no dia eu meio que confundi, como eu tô dizendo, era em tempo real, né? Eu chegava, já pegava o celular, já ia fazer isso. E aí ficava no meio das respostas, a gente conversando do jeito que é tipo no chat, só que isso era no Telegram. Então eu ia pegando e coisando. Então teve um lá que saiu errado e eu fui perceber anos depois, não teve jeito de arrumar. Então pra quem tem isso aí, esse Básico 1 ainda, se ele tiver aí à tona, vai perceber isso, que tem uma ou duas lá que a resposta tá certa, não é repetida, mas a pergunta tá repetida. Então é basicamente isso, galera. Eu tô bem desde o início. Muitas pessoas saíram, pessoas entraram. Então, resumindo, como que eu conheci o Mestre Bob? Através do Rogério, né? Como eu dava foco, ficava observando o que as pessoas estavam fazendo. Por exemplo, o tal no Nicolas, eu não quero falar muito dele não vou nem dar referência e tal, mas ele acabou viajando um pouco na maionese, muitas coisas. Eu até tentei dar um salve, ele já falou comigo de morar em São Paulo uma época para construir uma cédula chamada Centelha Divina, uns bagulhos assim, eu recusei porque eu não senti de ir com ele. Depois ele começou a brisar muito em muitas coisas e etc, não tô julgando, só tô dizendo. Aí eu percebi, aí eu vi, pra vocês verem a conexão que tinha com isso tudo, ele já falou do Rogério, por exemplo, atacou a escola, esse Nicolas. O Red Pill, cara da mesma época, já gravou vídeo com esse Nicolas, inclusive tirou o vídeo por questão desses desdobramentos que aconteceu com esse rapaz. Então eu ficava prestando atenção nisso aí tudo. E como eu ficava prestando atenção nisso aí tudo, e eu já tinha dado um foco no Rogério e percebi que ele estava bem coerente com
com o que diz respeito em relação à ressonância harmônica. Então, peraí, ele focou naquele cara lá que falava de reptiliano e tudo mais, eu dei uma atenção, falei, pô, se ele acertou tão bem em relação ao Hélio Couto, isso aqui deve ser algo interessante, porque ele não ia seguir uma pessoa que tá inferior ao Hélio Couto, pensava eu, né? Aí eu fui analisar bem, aí como eu tô dizendo, aquele Antônio Magalhães, ele tem muitas coisas muito importantes, muito interessantes, aquele negócio de reversão humana, tem ali seu sentido, etc. Mas muitas coisas ele viajava na maionese. Mas eu estudei tudo desse cara, li os livros e tal. Aí beleza. Aí passou anos, 3 anos ou até mais. Eu fui ver de novo, o Rogério tava com um rapaz. Aí eu fui ver, era Bob Navarro. Na hora que eu fui ver que era Bob Navarro, eu lembrei do vídeo que eu tinha visto há uns meses atrás sobre... Porque foi bem no começo, a época do canal no Brasil. Aí eu fui ver o vídeo do rapaz e falei, cara, é a mesma voz. É a vibe, na verdade, eu vi pela vibe. Mas eu dando forma na época, é a mesma voz do cara lá do vídeo de Fibonacci. Aí eu fui prestar atenção, no que eu fui prestar atenção, que eu fui ouvindo o que ele tava falando. Aí na mesma hora eu entrei em contato com o Rogério. Depois eu fui ver o canal do Rogério. Na época tinha vários vídeos que era diálogo. Eu não lembro como é que foi. Nessa época ele tava gravando esses diálogos, vários mesmo. Inclusive quando eu topei ele, eu acho que ele tinha acabado de gravar, passou uns dias, eles gravaram o Paradoxo do Movimento. Tava falando em defesa de Jeová. Tava nessa época. E... bom, então é isso. A época foi essa, praticamente desde o início. E desde então algumas pessoas saíram e muitos outros chegaram, estão firmes até hoje. E então como foi isso através do Rogério, e desde quando? Praticamente desde o início, no sentido de... então, aí o que acontece, eu sintonizei desde então, né, bem no começo mesmo. Tinha pouca gente na época até, né, tava juntando a galera. Só que aí o que acontece, aí alguns querem saber também como que eu cheguei aqui, né. Antes de eu chegar aqui fisicamente, no lugar que eu tô gravando aqui, por exemplo, eu atuei por mais ou menos, se eu não me engano, tem que fazer as contas aí de quanto tempo tem escola também, que eu acabei, no cabo que eu nem sei mais quanto tempo faz que a gente tá atuando da forma que estamos atuando. Mas o fato é que eu fiquei uma boa temporada ainda no teatro, entende? Quando eu encontrei o mestre, eu lembro certinho, eu ainda tava... Ixi, era outra época, eu tinha acabado de passar com o Eli, por exemplo, algumas coisas sobre Hélio Couto. O Eli tinha acabado de me apresentar. Quando eu conheci o Bob, o Eli chegou... assim que eu reencontrei o Eli, porque a gente ficou um tempão sem se ver, eu conversei com ele, a última vez que eu vi ele tava meio ateu, aí ele falou pra mim que tava seguindo espiritismo. Aí ele comprou os 5 livros do Allan Kardec, né, o Pentateuco do Allan Kardec. E nessa época, assim que ele comprou o Pentateuco do Allan Kardec, mais ou menos, eu tinha acabado de conhecer o mestre de novo. Eu tinha acabado de encontrar os conteúdos do mestre, entendeu? Então... aí desde então eu me sintonizei, comecei a ajudar das formas que eu podia, mas eu fiquei por lá, entendeu? Por isso que eu falo que eu entendo vocês, eu sei, eu entendo as dificuldades que tem, mas também tem muitas coisas que as pessoas ficam, porque não dá, por causa disso, por causa daquilo. Eu falo, ó, cada um tem sua vida, cada um tem sua forma, mas eu passei por muitas coisas, não foi nada fácil de interagir, mas por mais ou menos uns 2 anos antes de vir pra cá, eu ajudei de lá, entende? Então eu interagia com o celular bem ferradinho, bem complicado mesmo. Eu ajudava, essa época aí que eu organizei as respostas do Messi Bob, as perguntas, eu tava com esse celular fudido, entendeu? Na verdade eu fiquei, essa época antes de vir pra cá, eu atuei só com esse celular fudidão, entendeu? Zoado, celular zoado, bateria zoada, desligava do nada, tela toda trincada, não tinha espaço nenhum pra acumular áudio, pra eu poder, por exemplo, nessa época que eu tava fazendo esses áudios do Messi Bob aí, romano, eu tinha que ficar pagando e pra baixar o outro, entende? Vocês que atuam aí no Telegram, vocês viram o quanto, pra um celular, sei lá, de qualquer tanto de giga, vocês viram o quanto é pequeno, né, um áudio do Telegram. E mesmo assim, para eu poder receber os áudios, eu tinha que... ir apagando os anteriores, entendeu? Porque senão, apagando tudo que eu tinha, senão eu não conseguia, não teria áudio, né? Não conseguia baixar, não conseguia fazer nada. Então, galera que fala de tecnologia, fala de não sei o que lá mais, eu compreendo, mas você tem que estar sendo realista, né? Enfim, galera, eu só tô dizendo que eu sei como é que é daí. Eu atuei um tempo bom aí antes de vir pra cá, e na maior parte das vezes com esse celular zoadão. Quando eu tava quase vindo pra cá, quase chegando na época que eu vim pra cá mesmo, aí eu fui ter um celular melhor. Mas, e também, não, na verdade eu vou ser sincero, né? Se eu fiquei 2 anos atuando de lá, que eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi em torno disso, 1 ano eu fiquei com esse celular zoado pra caramba, 1 ano e 3 meses mais ou menos, e o restante, pra dar 2 anos, uns 5 meses, vamos ser mais claro, do tempo que eu fiquei interagindo lá,
3/4 dele, não, 3/4 mais ou menos dele eu atuei com esse celular zoadão. E o restante eu já tinha um celular melhor. Só que na metade da época que eu tava lá, 1 ano eu atuei só com esse celular. Depois de 1 ano eu já tive a possibilidade, já melhorou minha condição, assim, até porque eu tava na casa do meu primo, na casa da minha tia, tinha PC, tinha as coisas aí, ficou mais fácil de eu interagir. Mas mesmo assim eu atuava mais desse celular, porque o PC era do meu primo e ele usava mais do que eu. E eu nem tô reclamando, se eu pedisse ele deixava, né? Mas eu atuava mais de celular. Aí depois, em 3/4 mais ou menos dessa época, tipo assim, 1 ano e 7 meses mais ou menos, aí eu melhorei de celular e comecei a atuar de forma diferente, né? Então, quando eu comecei a gravar vídeo, por exemplo, eu não tinha celular compatível pra isso, entende? Mas aí eu pedi emprestado do meu primo. O que eu quero dizer, tá vendo? Quem quer, dá um jeito. Quem quer fazer, dá um jeito. Então espero que eu tenha respondido o sorteio, né? Como que eu conheci foi através do Rogério. Desde quando que eu tô aqui, basicamente, desde bem no começo, quando começou, antes de estar no sítio, antes de ter até o portal. Quando eu tava gravando ainda, tava começando a gravar os módulos do curso de iniciação, foi quando eu cheguei. E um adendo é que eu atuei um tempo bom aí, 1 ano com certeza, mas eu acho que é mais de 1 ano aí. Aí depois eu acabei conectando e comecei a atuar daqui, né? E isso eu já não sei quantos anos fazem. O que eu sei é que minha filha ainda não tinha nascido e agora ela vai fazer 6 anos, se eu não estiver enganado. Então é isso, pessoal. Se restar alguma dúvida em relação a isso, deixa aí nos comentários. Se você está no meu canal, clica no link fixado para você ser redirecionado para o meu artigo. Para você, se quiser saber mais da trajetória e tudo mais, já falei outras coisas em outros momentos, então vai estar tudo no artigo, vou deixar lá certinho. Ali eu aprofundo mais em detalhes, em desdobramentos e etc. Então, agradeço a participação de todo mundo aí, a paciência para chegar até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva aí e deixe seu like e comentário para poder ajudar no engajamento. No mais é isso, fiquem com Deus, luz para nós.